pessoal da turma 121, vamos continuar nosso conteúdo de trigonometria. Na última aula a gente terminou ali o gráfico do seno, né? Não precisa copiar isso que eu vou botar aqui agora, tá? A gente fez o gráfico do seno assim, então aqui marcando 1, aqui menos 1, aí 1 aqui, 2 aqui, deixa eu ver, tipo assim, 1,5, isso. Ó, dá um pouquinho mais pra cá. Ó, aqui π, aqui 2π. Aí aqui no meio π meios. Aqui 3π meios. 3π meios. Tá? Aqui deixa eu fazer menor aqui, ó, π meios. Tá, aqui π. E aqui 2π. E aí eu mostrei pra vocês que o gráfico do seno era assim, ó. Aqui assim, aqui assim. Que deveria ser mais pra baixo, né? Tipo assim. Aqui também tá meio torto. Tá, agora tá melhor. E aí aqui era assim, né? Aqui e aqui, e o resto era repetição. Então, aí ele vinha assim, né? Aí o gráfico vinha assim, né? Era uma onda assim, aqui, assim e assim. Aí tinha todos aqueles pontos lá, né? E aí eu disse pra vocês, né? Porque assim, já que os valores são tomados no círculo unitário, né? Depois que eu dei uma volta aqui 2π, aqui π, depois que eu dei uma volta completa, quando eu vou começar outra volta, os valores todos se repetem, né? Então isso aqui continua assim, ó. E para trás também, se eu andar para trás aqui, ó, vai ser sempre dos mesmos valores de seno e cosseno, variando aqui, ó, entre menos 1 e 1, e aqui entre menos 1 e 1 também, né? Sempre variando entre menos 1 e 1 dentro do círculo aqui. Então para cá vai ser a mesma coisa, né? Vai ser sempre uma onda assim. E aí eu disse para vocês que o nome dessa onda é senoide. Falei para vocês que essa aqui era a senoide. Então agora sim tu copia. Agora sim tu copia, que eu tenho algumas coisas importantes para falar para vocês. Tá, aí tu copia, isso aqui foi só uma revisão, na aula passada a gente parou aqui, né? Aqui eu botei todos os valores no meio aqui, fiz todo, né? Fiz todo o gráfico bonitinho para vocês, ó. Aqui na verdade é assim. Pronto. Fiz todo o gráfico bonitinho para vocês. E aí, né, a observação que a gente tem que colocar ainda sobre o gráfico do seno é a seguinte, ó. A observação é a seguinte, o domínio da função seno do seno de x, o domínio é qualquer número real, porque eu posso enrolar a reta aqui, ó, e ver em que ângulo dá qualquer número real, qualquer tamanho eu enrolo aqui e vejo, não importa quantas voltas dê, onde ele parar vai dar o ângulo x aqui. Então, o domínio são todos os reais, ó, qualquer número real eu posso botar aqui, vai ter um número no gráfico. E a imagem, o que é a imagem? A imagem são os valores que ela alcança, o valor máximo e o valor mínimo. Aqui a imagem é isso aqui, ó, de menos 1 até 1, cara. A imagem dessa função, ó, todos os valores, ó, do seno e do cosseno, eles variam entre menos 1 e 1 aqui, ó. Tá? Então a imagem é esse intervalo fechado. Tá? Isso aqui. Que é aqui no círculo, né?
Ó, os valores, a coordenada y aqui, que é o seno, ó, vai de -1 até 1, né? São essas aqui as coordenadas do seno, ó. Vai de -1, qualquer ponto aqui, ó, vai ter coordenada y e entre -1 ou 1 aqui, tá? Qualquer valor tomado no círculo trigonométrico vai ter coordenadas entre -1 e 1 aqui, tá? Então, sobre o gráfico do seno, é isso que tu tem que saber. Agora, no segundo ano, tu deve estar estudando algumas coisas sobre vibrações, sobre ondas, e é exatamente isso aqui, ó. É exatamente isso aqui, as ondas e as vibrações, aquelas são exatamente isso aqui, ondas eletromagnéticas, né? Elas se propagam, né? Na verdade, são misturas de senos com cossenos. Aí tem um monte de fórmulas, seno, ômega t, raiz de ômega sobre t e tal, tem o período, frequência, é tudo isso, tá? Outra, aqui eu devia ter, aqui, desculpa, cara, eu não fechei ainda a observação, desculpa, ainda não fechei a observação, cara. O período da função, cara, o período dessa função é 2π. Como assim 2π? É o tempo que ela leva para se repetir, ó. O que é período? Período é a porção aqui que eu devo andar para ela começar a se repetir. Então, se eu começar daqui, ó, ela vem, volta, aqui ela deu uma volta completa. E aqui ela já começa outra diferente. Então, eu preciso de um intervalo de 2π para ela dar uma volta completa. Fazer tipo esse N aqui, tá? E isso vai sempre se repetir daqui, ó, do 2π até o 4π ela vai dar outra volta, do 4π até o 6π ela vai dar outra volta. Então de 2 em 2π ela se repete. Porque os valores, ó, eu vou dando voltas aqui, vão sempre sendo os mesmos se repetindo. Ela vai cair aqui, vai subir aqui, vai dar outra volta aqui, ó. Aqui no 6π, ó, ela vai ter dado outra, desculpa, no 4π, cara, que é 4, ó, do 2π até o 4π ela vai dar outra volta dessa, tá, e pra trás também, ó, pra trás também, tá, ela vai dar outra volta dessa, e assim por diante, ó, sempre variando entre 1 e -1, 1 e -1, 1 e -1, então o período dessa função é 2π, porque ela se repete de 2π em 2π. Agora sim. Agora sim a observação está completa. Tá? Então isso aqui é sobre o gráfico do seno. Agora eu quero fazer com vocês, eu vou apagar esse pedacinho aqui, e agora eu quero fazer com vocês o gráfico do cosseno. Agora eu quero fazer o gráfico do cosseno com vocês. Ó. Vou apagar esse pedaço aqui. Tá. Isso aqui, ó. Agora eu quero fazer a função cosseno com vocês. Bota aí, ó. Deixa eu passar um vermelho aqui pra separar bem as coisas. A função cosseno. Então agora bota aí um... Tá, a função cosseno. O que é a função cosseno? É uma função real de variável real, que o x faz par com o f de x igual a cosseno x. Igual a cosseno x.
tá? E aqui eu vou fazer aqui nesse canto, ó. Vou fazer a nossa tabela, nossa velha de guerra tabela, tá? Fazer a nossa tabelinha velha de guerra aqui, cara. Seno aqui. Cosseno aqui. Não vamos até fazer mais pra baixo aqui, ó. Deixa eu botar aqui nesse canto. Vou botar aqui, ó, cosseno. Aqui 0, 30, 45, 60 e 90 graus. Que é a mesma coisa, ó. Que é a mesma coisa, tá? Aqui em graus. Aqui em radianos é 0. Pi sextos é o 30, pi quartos é o 45, pi terços é o 60 e pi meios é o 90. Aí aqui o seno, né? Aqui tu faz aquela história 0, 1, 2, 3, 4, tudo sobre 2, raiz em cima. Vai dar assim, ó, aqui vai dar 0, aqui vai dar 1 meio, aqui vai dar raiz de 2 sobre 2, aqui vai dar raiz de 3 sobre 2, aqui vai dar 1. E o cosseno, que é o que me interessa agora, que eu vou fazer de azul aqui, o cosseno é só escrever ao contrário, então é 1, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1 meio e 0, tá? Então, para cada número real x, eu posso tomar o cosseno dele, que é o enrolar a reta, né? Que é o enrolar, desculpa, que é, ó, qualquer número real x, eu enrolo ele aqui, ó. Ó. E esse tamanho aqui, tá? Eu enrolo, pego qualquer número real x, enrolo ele aqui no círculo. Essa coordenada x aqui, ó, roxa, ó, que eu tô fazendo roxo sempre, esse é o cosseno x, cara. Então qualquer número real x eu enrolo a reta quantas vezes eu... Se o meu número x, por exemplo, é 200, bom, vou dar não sei quantas voltas aqui e onde o finalzinho da reta parar vai determinar um ângulo aqui. Quer dizer, aqui, ó, esse arco já determina um ângulo aqui, o cosseno dele, cosseno de x vai ser, como aqui é 1, né? Vai ser o cosseno desse ângulo mesmo. Tá? Então, para qualquer número real, e tá aqui, ó, os números reais, ó, que eu vou usar como base para fazer o gráfico, ó. Ó, vamos fazer... Vamos pegar aqui um desse tamanho, 3, muito curto aqui. Vamos pegar esse um menor aqui então. Vamos pegar um aqui então. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos botar o 2π aqui. Eu acho que o π é aqui no meio. Tá? Porque aqui, ó, se aqui é 1, aqui tem que ser 3,14, né? 3,1415. Então esse tamanho aqui tem que ser 3 vezes de um pouquinho esse aqui, né? E o 2π tem que ser 6 vezes, né? Esse comprimento aqui, ó, é 6 vezes
o tamanho desse aqui, né? 6,28, sei lá quanto, né? Esse aqui. Aí eu boto aqui. Ó, aqui o -1. Então meu gráfico vai ficar assim. Tá, e agora vamos pra... Deixa eu desenhar o fundo aqui, deixa eu botar aqui, ó, pi-meios. Muito grande aqui. Aí. Aqui. Isso. Aqui π sobre 4. Aqui π sobre 3, né? Aqui π sobre 3, aqui π sobre 6, ó. Π sobre 6, que é o 30 graus, aqui 45, 60 e 90. Aí aqui é a mesma coisa, ó. Aqui 3 π quartos. Tá? 3 vezes o 45, aqui é o 135, é o daqui, ó. É o que tem 40, é esse aqui, ó. Esse aqui é esse aqui, ó. Que tá na metade desse quadrante, do segundo quadrante. Tá? Tá, vamos marcar esse. Aí tem aqui o 150 graus aqui, que é o... 1 π sextos, 2... 4, deixa eu ver, 3, 5 π sextos, que aqui é 150 graus e aqui 180. Tá, vamos marcar esses valores e o resto vai ser repetição para cá. Ó. Tá. Só vou dar uma ajeitadinha no desenho. Aqui o π. Tá, então aqui é 1/2. 1/2. Aqui o raiz de 2 sobre 2 e aqui o raiz de 3 sobre 2, ó. Aqui raiz de 2 sobre 2. Aqui 1/2. Aqui raiz de 3 sobre 2, aqui vai ser difícil de desenhar. Ó. E para baixo a mesma coisa, agora eu só vou... Tá, e aqui também. Aqui é a mesma coisa. Aqui 3 π-meios. Aqui 3 π-meios. Tá, aqui é o segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante, ó, esse pedaço aqui é o terceiro quadrante. Então vai ficar assim, ó. Cosseno de 0 graus ou de 0 radianos é 1. Então o cosseno ele começa aqui em cima, ó.
O cosseno começa aqui em cima. O seno começa aqui embaixo, ó, no 0, mas o cosseno começa no 1. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então esse aqui, ó, vai pegar aqui, ó. Meu verde aqui tá errado. É aqui. Esse meu verde tá errado. Ó. Cosseno de π quartos é raiz de 2 sobre 2. Então pega aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Só não escrevi para não ficar muito poluído. Cosseno de π terços é 1 meio. Π terços tá aqui, ó. De π terços é 1 meio. Então de π terços vai dar 1 meio aqui, ó. Metade aqui entre 0 e 1. E cosseno de π meios é 0. Ó. Tá? Isso aqui foi de 0 a 90 graus. Foi de 0... Ó, vou fazer outro círculo aqui. Isso aqui... Isso aqui foi de 0 a 90 que eu fiz. Agora eu tenho que fazer de 90 graus, que é π meios, até π. 90 até π. Aí o primeiro que aparece aqui... O primeiro que aparece aqui para baixo do 90 aqui é menos 1 meio, né? Que é menos 1 meio. Aqui é menos 2 raiz de... Aqui é menos raiz de 2 sobre 2 e aqui é menos raiz de 3 sobre 2. Tá? E aqui menos 1 meio. Tá? Quando eu fizer a metade dele, o resto vai ser repetição. Ó. Aqui é a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Tá? Agora, aqui, ó, do cosseno, aqui eu tenho que fazer dos 120 graus, que é 2 π terços. Aqui tem um π terço, aqui tem que ter 2. Ó, 2 π terços, que é o 120 graus. O cosseno é quando aqui é 30. E é esse tamanho aqui que eu quero, ó, cosseno de 120 graus, ó. Cosseno de 120 graus. Em algum outro canto por aí, tu já deve ter visto que esse cosseno aqui é a mesma coisa que esse seno 30, ó. Esse cosseno é esse seno 30 com sinal trocado porque é negativo. Então é menos 1 meio. Aqui, ó. Aqui é menos 1 meio, cara. Aqui já é metade do caminho, ó. Se eu fizer de 3 π quartos, 3 π quartos, cara, é quando aqui, ó, andei 90 mais 45, cara. Porque 3 π quartos é 135. E aí o cosseno é esse tamanho aqui, ó. Que é o mesmo esse. É o seno de 45 com sinal trocado, ó. É esse tamanho que é o mesmo esse. Ó. É esse tamanho que é o mesmo esse. E em relação ao 45 é seno aqui, só que com sinal trocado. Então dá menos raiz de 2 sobre 2 aqui, ó. Que é esse. Ó. 5 π sextos. 5 π sextos é quando aqui, ó. Cinco π sextos é quando aqui é 60 graus. Tá aqui, ó.
90 mais 60, 5π sextos é 150 graus. É quando eu andei 90 mais 60. E o cosseno é esse tamanho aqui, que é igual a esse, ó. Então, se aqui é 60, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, com o sinal trocado, menos a raiz de 3 sobre 2, tá aqui, ó. E cosseno de π, né, aqui é 60 graus, eu tenho esse triângulo retângulo aqui, ó. Em relação a esse 60, isso aqui é cateto oposto. Aí seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 150 vai ser o seno desse 60 aqui. Que é menos a raiz de... Né, como tá negativa a coordenada, é menos a raiz de 3 sobre 2 aqui, ó. E cosseno de π, ó. Cosseno de π cosseno de π tá aqui, ó. Π é isso aqui, é 180 graus. Aqui tá o π. Cosseno de π é menos 1, né? Se aqui o raio é 1, aqui a coordenada é menos 1, então tá aqui, ó. Então tá aqui. E essa curva, ela vai se manter aqui até aqui fora. Aqui, ó. 7π sextos, agora se eu andar os 7π sextos, ó. Se eu botar aqui, ó, 7π sextos, isso aqui é um 7, tá? Se eu andar 7π sextos aqui, é a mesma coisa, que é o que vem depois do π aqui, 30 graus aqui, ó, mais 30 graus aqui. O cosseno vai dar de novo, ó. O cosseno vai dar o mesmo cosseno 30, porque nesse triângulo aqui, ó, esse tamanho que é o cosseno, esse tamanho aqui, ó, que é o cosseno do 7π sextos, que é, né, daqui até aqui, né, essa coordenada que é o cosseno do 210 graus, tá? 7π sextos é 210 graus, ele vai ser a mesma coisa que o cosseno de 30 por causa desse triângulo retângulo aqui, ó. Vai ser o mesmo cosseno de 30. Aqui é 1, né? Cosseno 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui, ó, aqui no 7π sextos, ele vai se encontrar com esse cara aqui, ó, com raiz de 3, menos raiz de 3 sobre 2. Ainda fiz com a caneta errada. Ó, vai se encontrar com esse aqui no próximo, que é 5π quartos. Aqui 1π quarto, aqui 3π quartos. Aqui 5π quartos, que é o 225 graus, ó. Aqui, ó, agora quando for 225 graus, é aqui, ó. Ele vai bater aqui, ó. Ó, 225 graus, é aqui mesmo. É quando eu andei 180 e botei 45 a mais aqui. Então o cosseno vai ser esse tamanho aqui, ó. Que é o mesmo cosseno desse 45, ó. Tá aqui o triângulo retângulo, cateto adjacente, né? Então o cosseno, essa coordenada aqui, que é o cosseno de 225, vai ser o cosseno desse 45 também. Só que com a coordenada negativa, né? Aqui é que é positiva, aqui é negativa. Que vai dar a raiz de 2 sobre 2, cara. Menos a raiz de 2 sobre 2 que tá aqui, ó. Aqui é menos 1/2, então aqui é menos a raiz de 2 sobre 2 aqui, ó. Ó, aqui esse com esse com esse, ó. Tá? Ó. Deixa eu só botar um pouco mais pra cá esse ponto. Tá. Ó, ela tá vindo assim, desceu, ela vai subir aqui e fazer a mesma volta que aqui.
Aqui ó, aqui não é mais 225 agora. Aqui é 200, agora vamos botar 240 graus, ó. Assim, ó. 240 graus vai ser aqui agora, ó. Esse tamanho aqui, já tá muito poluído. Agora esse tamanho aqui, ó, quando eu dei 240 graus, que tá aqui, ó, que é o 3 piterços, 4 piterços, 1 piterço, 2 piterços, 3, 4 piterços. Quando eu andar 4 piterços aqui, ó, ele vai se encontrar. Ó, quando eu andar 240 aqui, é a mesma coisa que eu andar 180 mais 60 aqui. E aqui vai ser o mesmo, por esse triângulo retângulo, vai ser o mesmo cosseno de 60. Só que com o sinal trocado, ó, tá negativo. Cosseno de 60 é 1/2. Então aqui, ó, no 4 piterços vai dar menos 1/2, ó. Menos 1/2, ó. Vai dar menos 1/2. E cosseno de 3π, 3π está aqui, ó. É 270 graus. Aqui é 3π. Aqui é menos 1. Ou desculpa. Aqui o y é menos 1, né? Só que o x bate aonde? O x bate no zero, cara. Então tá aqui, ó. Então tá aqui. 3π, o cosseno é zero. O seno é menos 1, ó. 3π, o seno tá aqui, ó. O seno é no y, né? Ó, o y tá no menos 1. Tá aqui. Só que o x é aqui, ó. Cosseno é o x e o x tá batendo, ó. Se eu vier aqui, ó, projetar no eixo x, ó, dá zero. Dá zero, cara. Cosseno de 3π é zero. E aqui a mesma coisa, ó. Agora vamos para esse quadrante aqui. Tá, deixa eu refazer aqui um pouco. Tá. Aqui, já fizemos o 3π. Agora de 270 vamos andar 30 graus aqui, ó. Vai dar 300 graus. Que é... Quantos bissextos? 7 bissextos. Quantos bissextos? Dá 3, 6, 9. Dá 6, 9. Eu acho que é 11 bissextos, né, cara? É, aqui tem quantos? Aqui tem 3, 10, cara. Não, para tudo. Aqui se eu andar 30 graus... Calma, agora até eu tô viajando aqui. Tá, mas o gráfico tá certo, ele vem assim, sobe, depois ele vai vir subindo até aqui assim, ó. Até dar 1 no 2π ele vai dar 1 de novo. Tá? O gráfico vai vir assim. Mas aqui só para transformar para radianos, cara, deixa eu ver. 300 graus. Vamos transformar ligeirinho, ó. Eu sei que π é 180. 300... 270 mais 30 dá 300, isso mesmo. X 300 π igual a 180x. Então dá 180 aqui. X é 30 por 18. 30 por 18
Dá por 3, né? Dá 10 pi sextos. É isso mesmo? 30 por... dividir por 3 aqui dá 10, divide por 3 aqui dá... Divide por 3 aqui dá... 6. É isso mesmo. 300 graus, que é 270 mais 30. Ó. Aí o cosseno, não te esquece que o cosseno é a coordenada x. Tá aqui, ó, no quarto quadrante, ó. Esse pedaço aqui já é o quarto quadrante, ó. Ele tá aqui, ó. Tá? Que é o mesmo esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho é o mesmo esse. Aí nesse triângulo de 30 graus é o seno. Ó, se eu andar 30 graus aqui eu vou andar metade. Deixa eu só ver uma coisa. Isso. Um aqui. Aqui, ó. Aqui é o 10. Aqui é o 10 pi sextos, cara. Aqui é o 10 pi sextos. Ele vai se encontrar. Ó. É a mesma coisa que o... Ó, aqui no 30 ele é cateto oposto, ó, dentro desse triângulo aqui. Então é a mesma coisa. Ó, aqui o ângulo que eu andei foi 300 graus. Só que o cosseno desse 300 graus, que é essa coordenada x, na verdade ele é igual ao seno de 30, que é 1/2, e é positivo porque aqui a coordenada é positiva. Então aqui, ó, aqui ele vai se encontrar com 1/2 mesmo, ó. Aqui ele vai se encontrar com 1/2. Aqui 5, 6... Aqui são 7 pi quartos. Agora o próximo aqui é 7 pi quartos. Tá? O 7 pi quartos. Ó, agora todos eles vão se encontrar aqui pra cima. Aqui vai ter mais um cara. Ó. E aqui o último 2 pi. Todos eles vão se encontrar aqui pra cima agora. Tá? Agora o 7 pi quartos, que é o 315, tá? Que eu fazia assim, ó. Esse aqui é o 315 graus, ó. Na verdade eu andar 270 e aqui vai dar um ângulo de 45, cara. E o cosseno, ó, é esse tamanho aqui, ó. Que nesse triângulo é o mesmo esse, ó. Nesse triângulo aqui é o mesmo esse. E para esse triângulo de 45, esse cosseno aqui, ó, o cosseno de 315, aqui nesse triângulo ele é o seno de 45, ó. Ele é o cateto oposto, então é o seno de 45. E é positiva a coordenada, então da raiz de 2 sobre 2, ó. Seno de 45, ó. Raiz de 2 sobre 2. Positivo, ó. Então vai dar aqui, ó, raiz de 2 sobre 2, exatamente aqui, ó. Aqui, o próximo é 7 aqui pi terços, aqui 4 pi terços. Não, aqui vai dar... Aqui deu 60. Aqui deu outro pi 2, 3, 4. Então aqui vai ser 5 pi terços. Ah, não, aqui é o seguinte, aqui é 11 pi sextos. Cara, aqui tem coisa estranha nisso aqui. Eu vou... Aqui nesses... Os pontos aqui estão certos, tá? Mas isso aqui tem coisa estranha. E eu já vou te... Aqui é 330, ó. Tá? Isso aqui eu vou apagar. Os pontos aqui estão certos.
Os pontos aqui estão certos. Só esses números aqui não tá certo isso aqui. Não vou enrolar vocês, tá? Isso aqui não tá certo. Tá, mas o que acontece é que o próximo passo aqui ele vai se encontrar com raiz de 3 sobre 2, cara. Não te preocupa que ele vai se encontrar com raiz de 3 sobre 2. Aqui eu tenho 3 π meios. Vamos botar certinho aqui agora esses caras. Ué. Como é que a gente não vai acertar? Ó. Tá, e o que eu fiz ali pra marcar esses pontos também tá certo. Eu só não acertei o número mesmo, tá? Aqui é como se andasse daqui anda mais 30, aí daqui anda mais 45, daqui do próximo anda mais 60, tá? E esse aqui, ó, aqui é 2π, aqui é 11 π sextos, cara, com certeza aqui, tá? Ó, aqui é 11 π sobre 6, com certeza aqui é 11 π sextos. Aqui eu andei 30 graus, cara, de... Será que eu tô... Alguma coisa eu tô trocando aqui, cara, que estranho. Já calma que já vai sair. Tá? Os pontos do gráfico estão todos certinho, não te preocupa. Isso aí tá tudo certo. Vamos só acertar, até tu já deve ter te dado conta aí que eu tô viajando e... Pena que tu não pode me dizer, né? Pena que no momento tu não pode me dizer. Tá? Mas os pontos são exatamente esses aqui, o último vai ser aqui em cima, ó. O último vai ser aqui em cima, tá? Então o cosseno vai ser esse gráfico aqui, que na verdade é um pedaço desse, ó. Na verdade, ó, é esse pedaço aqui, ó. É esse pedaço aqui. Ó, esse aqui é do cosseno. Ó, esse é uma curva desse jeito aqui, ó. Exatamente igual a senoide, só que 90 graus arrastada pra frente. Tá? Vai ser isso aqui mesmo. Só que aqui, cara, depois do 3 π meios, eu tenho 270, 300 graus, cara. São 10 π sextos. 11 π sextos. O que dá 11? 11 π sextos. Agora, deixa eu só olhar aqui, cara. Que estranho, o que eu tô viajando aqui, cara. Ah, tá certo. Tava certo, cara. Tava certo, aqui é 10. Agora estraguei a caneta. Tava certo, cara. Aqui é 10 π sextos. Aqui tava certo, cara. 7 π quartos. Aqui 7 π quartos, que é o que dá 45 aqui, que é esse aqui, ó. E aqui 11 π sobre 6, não é sobre 3, tá? E aqui 2 π. Aqui 11 π sextos, cara. Esse aqui a gente fez, tá aqui, ó. Esse 315, ó. 7 π, isso aqui é o 7 π quartos, tá? Pode multiplicar 7 vezes 180 e dividir por 4, que vai dar os 315, tá? E aqui 2 π, 11 π sextos é o seguinte, ó. Agora vamos pro 11 π sextos. Ah, como é que não vai sair? Não, pior é que tava certo, eu que não sei o que me deu aí, deu uma bugada aí que eu... Tava certo, eu tava fazendo certo, cara, tá?
11 π sextos dá 330 graus. Ó. 11 π sextos, que é a última etapa aqui, ó. São 330 graus, que é a mesma coisa que eu andar 270 mais 60 aqui, ó. E o cosseno é esse pedaço aqui, ó. Esse é o cosseno de 11 π sextos, que é 330 graus, tá? E aí, cara, que em relação a esse triângulo retângulo aqui, ó, esse triângulo retângulo aqui, ó, esse pedaço que é o cosseno, ó, que é o seno de 60, que dá raiz de 3 sobre 2, ó. Esse aqui, né, é o raiz de 3 sobre 2. E no 2π cai aqui, ó, que é 1. Coordenada x, ó, que é o cosseno, é 1. Então tá ali, ó. Bate certinho no 1. Então olha aqui como é que fica o gráfico do cosseno. Tá? Fica isso aqui, o gráfico do cosseno. E ele segue, né? Ele segue aqui para baixo, que nem o do seno aqui também, para baixo. E ele segue fazendo essa mesma... Isso aqui, ó, essa onda que ele faz aqui, ó, também é uma senoide. Também é uma senoide, só que deslocada. Em relação ao do seno, ó, ela foi deslocada, é como a gente deslocasse 90 graus para cá, ó. É a mesma senoide, só que deslocada. Por que eu sei que é a mesma senoide? Porque ela assume os mesmos valores aqui, né? Ela assume os mesmos valores aqui, então é só fazer o esquema do triângulo retângulo aqui e ir marcando os mesmos valores da tabela. Sempre 0, 30, 45, 60 e 90. Tá? E aí tu consegue essa reta aqui. Então, agora vamos botar a observação. Tá aqui o gráfico. Tá aqui o gráfico do cosseno. Vamos apagar aqui. Ó. A maneira resumida da gente desenhar esse gráfico do... A maneira resumida da gente desenhar o gráfico do cosseno é assim, ó. Tá? A maneira resumida da gente escrever esse gráfico é assim, ó. Tá? Marca π aqui, marca 2π aqui. Aqui marca 1. Aqui marca -1. Tá? A maneira resumida de desenhar esse gráfico do cosseno é assim, ó. Ó. É assim, ó. Aqui o π-meios, né? Marca só os 4 valores, aqui π-meios. Aqui 3 π-meios. Tá? A maneira resumida de desenhar esse gráfico é assim, ó. Aqui ele desce até o π-meios virar 0. Aqui ele vem até o π, que é -1. Depois ele sobe aqui, ó. No 3 π-meios ele é 0, ó. E depois vem pra cá. E aí aqui ele continua a mesma coisa, aqui pra cá continua a mesma coisa. Ele vai indo assim. Tá? Também é uma senoide isso aqui. Também é uma senoide. Só que aqui o f de x é igual a cosseno x, cara. Cosseno x. Tá? Aqui a forma resumida de desenhar esse gráfico é assim. Aqui eu fiz uma vez, né? Uma vez a gente fez todos os valores aqui, revisando toda essa parte aqui do triângulo retângulo e mexe e tal. Tá? Mas a maneira resumida de escrever é essa aqui. Tá ok? Então tá aí o do seno, tá aí o do cosseno. O do seno, vamos desenhar mais uma vez o do seno, ó.
O do seno, aqui 1, aqui menos 1, aí eu marco π aqui, o 2π aqui, ó, o do seno só para eu para vocês verem um embaixo do outro certinho, ó. Aqui tenho 3π meios, aqui tenho π meios, tá? Só para que vocês vejam aí certinho, um embaixo do outro é assim, ó, o do seno é assim, ó. O do seno é assim e o do cosseno é daquele jeito ali. A mesma onda, só que a do cosseno é esse pedaço aqui, ó. É deslocada, ó. É pegar esse pedaço e deslocar para trás 90 graus. Aqui é 90 graus, né? Em meios. Tá, esse é f de x, então esse é f de x. Aqui é um x, não é um n, tá? Esse aqui é o seno x. Seno de x, tá? É isso aí, cara. Quanto tempo de aula nós temos? 51. 51. Então tá, pessoal, vou encerrar por aqui essa nossa aula. Já aprendemos a desenhar o gráfico do seno e do cosseno, tá aqui. E eu quero dizer para vocês que na próxima aula, talvez dê só uma revisadinha ali na nossa aula ao vivo. E aí, na nossa aula ao vivo, cara, eu vou forçar na parte da gente brincar com esses gráficos. Movimentar o gráfico para cima, para baixo, encolher, né? Esticar, alongar, encolher na vertical, esticar, encolher na horizontal. Aí a gente vai mexer com esses gráficos. Aprende bem como é que faz o gráfico natural deles, do seno e do cosseno. Porque aí na nossa aula ao vivo, eu vou ficar aí 2 períodos contigo, só te mostrando como é que estica, puxa e encolhe e traslada e bota para cima, bota para baixo esses gráficos, tá? Porque aí tem muitas questões pra gente resolver. Aí eu vou te passar várias da URGS, tem um monte de coisa aí pra gente resolver, tá, pessoal? Então valeu, até a próxima.